queixas e instâncias, tá? Que eu vou consultar e passar a pergunta para o Christian, perfeito? Eu estou olhando agora aqui também a página do evento do Google Plus, como eu prometi, eu sempre passo por aqui, porque alguém pode ter colocado aqui um comentário, porque não consigo comentar lá dentro. Por exemplo, o Daniel Araújo aqui está dando boa tarde a todos, dizendo que o áudio está perfeito, o vídeo está perfeito. Daniel, obrigado pela sua participação também. Ok, já estou dando um ok aqui no comentário dele. E estou passando também os comentários aqui que estão aqui dentro. Agora eu já vi aqui o slide do Christian, agora sim está numa tela só, facilita aqui para ver. Eu vou aproveitar. Tá perfeito agora, Christian. Eu vou aproveitar só para passar aqui os comentários do pessoal que já fez, mas é só para... Eles estão apenas confirmando, dizendo que está tudo ok aqui. Tem o Lucas também Cardoso, dizendo que está tudo ok. Ok. O Osanan tinha, né, feito aqui a sinalização que está vendo as duas telas, justamente o que a gente acabou de corrigir. O Jardel também dizendo que está tudo ok. Pessoal, muito bem-vindo mais uma vez. Vou voltar aqui a palavra para o Christian. Christian, por favor, pode continuar. Bom, então, pessoal, peço desculpas aí pelo pequeno contratempo, mas tudo resolvido, né? Espero que todo mundo esteja visualizando bem agora. Então, continuando, é importante a gente diferenciar esses dois tipos de virtualização, porque isso interfere em algumas características, né, especialmente no desempenho do seu ambiente virtualizado, né? Então, o primeiro tipo é o tipo que a VMware chama de hosted, e que é o tipo de solução aonde você tem a camada de hardware, né? Você tem um sistema operacional genérico, né, um sistema operacional de propósito geral, um Windows, um Linux, um Mac, enfim. E você tem, acima desse sistema operacional, um software de virtualização que você instala, né? E aí, esse software de virtualização é que vai permitir que você crie as suas máquinas virtuais, né, instale seu sistema operacional virtual aqui e suas aplicações. O outro tipo de solução é o que a VMware chama de nativa ou bare metal, né? Alguns fornecedores usam essa terminologia também, e é uma solução onde você tem a camada de hardware e diretamente sobre essa camada de hardware, né, você tem um software de virtualização, que é um kernel, né, otimizado para fazer o melhor uso possível desse hardware, né, dedicando, né, de forma dedicada para virtualização dessas máquinas, desses sistemas. Então, qual é a grande questão aqui? A grande questão é que nesse primeiro tipo, você tem uma gama de soluções aí que provavelmente a maioria de vocês já conhece, né? VirtualBox, VMware Workstation, o próprio VMware Fusion, né, para o Mac, Parallels e várias outras. Normalmente, o primeiro contato das pessoas é com esse tipo de solução, né? É uma solução que você instala mais facilmente na sua máquina, você pode instalar em casa para fazer teste e tal. Qual é a grande questão? É que as pessoas podem achar que esse tipo de solução aqui é também a solução indicada para usar na empresa de uma forma ampla, né? Ou seja, você vai pegar essa solução e vai utilizar nos servidores da empresa, né, e vai virtualizar todo o seu ambiente usando esse tipo de solução. Esse tipo de solução, ela tem características profissionais também, ou seja, elas não são soluções, digamos assim, de segunda linha, são soluções de primeira linha, mas elas têm, essa forma de funcionamento delas faz com que haja algumas limitações, né? A principal limitação é com relação ao desempenho, porque como você tem mais camadas aqui, você tem mais uma sobrecarga maior, né, de desempenho, e por conta disso essa solução tende a não apresentar um desempenho ideal quando você pensa em virtualizar os servidores da empresa, tá? Mas são soluções que são muito úteis e interessantes quando você pensa, por exemplo, em ambiente de desenvolvimento, né, para você colocar uma solução desse tipo para criar um ambiente de desenvolvimento de sistemas, para deixar isso na máquina do desenvolvedor, por exemplo, né? Ou para você usar um ambiente de teste. Então, por exemplo, você quer instalar uma máquina virtual com Windows 10 para testar as aplicações, para homologar as aplicações que são usadas na empresa, e você quer montar um ambiente de teste com isso, esse tipo de solução pode ser interessante, né? Pode ser útil para ser usado, tá? Mas para você pensar isso aqui como a solução, digamos assim, principal para virtualizar os servidores da empresa, não é o que eu acho
né, ideal, não seria a minha recomendação. Então, nesse caso, você deve partir para esse outro tipo de solução aqui, né, a solução do tipo bare metal, aquela onde você instala o software de virtualização diretamente no hardware. E aí você elimina essa camada aqui do sistema operacional e a consequência disso, evidentemente, é um desempenho melhor. Então, você vai ter aqui mais desempenho, porque você tem um software otimizado. Tá? Exemplos desse tipo de solução inclui o SXI, né, que é o hypervisor da VM, o Hyper-V, que é da Microsoft, KVM, né, que é nativo do Linux, o ZenServer, que juntou com a Citrix, enfim. Então você tem aqui uma outra gama de soluções, que essas soluções, sim, elas têm um aspecto mais com um foco maior em desempenho mesmo, né? E elas oferecem também mais funcionalidades. A gente vai discutir aqui vai apresentar para vocês algumas dessas funcionalidades, né? E vocês vão ver a diferença, né, do que é possível fazer com esse tipo de solução em relação a esse outro tipo, tá? Então, o que eu quero já deixar claro é que a gente não vai tratar aqui nessa apresentação do que é possível fazer com esse tipo de solução, tá? A gente vai focar nesse outro tipo, né, nas soluções baseadas no conceito de hypervisor, né, que é esse software que você instala diretamente no hardware e que oferece uma gama de recursos mais interessantes para você trabalhar a virtualização de servidores da empresa. Então, afinal de contas, né, por que o nome Quarteto Fantástico? Né? Porque, isso na verdade eu vou até contar uma história bem rápida para vocês. Isso veio de uma brincadeira que eu fiz uma vez em sala de aula, e que eu vi que se aplicava também a essa coisa da virtualização. Eu dou aula de gerenciamento de redes, né, então a gente fala muito sobre monitoramento, e quando você pensa em monitorar a infraestrutura de TI da empresa, geralmente você tem 4 elementos básicos que você quer monitorar, né? Você quer ver como é que está o processamento, né? Você quer saber como é que está a utilização de memória, você quer saber como é que está o uso de disco e o uso da rede. Aí eu costumava brincar em casa, nas aulas, que era o quarteto fantástico do gerenciamento de redes, né? E aí eu percebi que isso também se aplica à virtualização, né? Porque esses 4 elementos eles estão muito presentes também nas soluções de virtualização, e você pensar de forma separada na virtualização de CPU, de memória, de disco e de rede, vai te dar uma nova visão sobre o que é possível fazer com as soluções de virtualização que como a gente vai conversar de agora em diante, né? Então, o quarteto fantástico da virtualização é o conjunto de CPU, memória, disco e rede, né? É a virtualização do processamento das aplicações, a virtualização do acesso à memória, a virtualização do armazenamento e a virtualização da conectividade, tá? É disso que a gente vai falar a partir de agora. Então, primeiro é importante entender qual é a visão da VMware sobre isso, né? Por que eu estou destacando aí esses 4 elementos? Porque a visão da VMware, né, já há alguns anos, é de que você deve ter o que ela chama de Software Defined Data Center. O que é o Software Defined Data Center? É um data center que ele é virtualizado e que ele é definido através de políticas, né, que a organização define. Então, ou seja, o comportamento da sua infraestrutura de data center, ele vai ser determinado a partir de políticas que a empresa define. E para isso, você precisa ter um ambiente que não só é virtualizado, mas ele é gerenciado, e mais do que isso, ele pode ser autogerenciado. Ou seja, você define políticas, e essas políticas podem determinar, inclusive, ações automáticas a serem tomadas em determinadas situações pela sua infraestrutura virtualizada. Então, essa é a visão da VM, né? E cada vez mais ela tem desenvolvido os seus produtos com base nessa visão, né? Então, a gente vai falar aqui de várias funcionalidades que seguem essa linha, ou seja, de você definir uma política e a partir dessa política você estabelece regras que vão fazer com que o ambiente se comporte de uma determinada forma de maneira automática, né? Conforme as condições de momento. A gente vai falar em mais detalhes sobre isso já já. Então, por exemplo, você tem, do ponto de vista de CPU e memória, você pode fazer alocação dinâmica de recursos, ou seja, a utilização, conforme a utilização de CPU e memória das máquinas virtuais, você pode tomar ações a partir disso. Tá? Do ponto de vista de armazenamento. Oi, Fernando. Ô, Christian, desculpa interromper, não, só que eu prometi aqui que ia passar algumas questões no decorrer. Né? Eu esperei que o momento adequado para passar a primeira questão, que o Marcelo Campos está colocando aqui.
Ele está perguntando, uma VM criada no ambiente hosted pode ser transferida para o ambiente nativa e vice-versa? Pergunta aqui do Marcelo Campos. Excelente pergunta, Marcelo. Pode sim, tá? O formato de uma máquina virtual no ambiente hosted e no ambiente nativo, ele pode ser diferente, né? De acordo com o fabricante, mas todos os fornecedores de soluções de virtualização, eles inclusive querem que você leve o seu ambiente virtualizado nesse tipo de solução hosted. Por exemplo, a Microsoft quer que você leve suas máquinas que estão no VirtualBox para rodar no Hyper-V, da mesma forma que a VMware quer que você leve suas máquinas que estão lá no Parallels ou no VMware Fusion para rodar no SXI, tá? Então, o que acontece? As empresas fornecem ferramentas para facilitar isso. Então, eu não me lembro agora aqui o nome da ferramenta da Microsoft que faz isso, mas a ferramenta da VMware que faz isso é uma ferramenta chamada VMware Converter, tá? Então, ele é uma ferramenta de P2V. O que é P2V? É Physical to Virtual, né? Originalmente, essas ferramentas eram usadas para quê? Para você pegar uma máquina física e transformar numa máquina virtual. Mais recentemente, elas passaram a ser usadas também para fazer o V2V, né? Então, é Virtual to Virtual. Então, é você pegar uma máquina virtual que está numa plataforma e levar para outra. Isso serve, inclusive, para roubar as máquinas virtuais da concorrência. Então, por exemplo, você tem uma solução Hyper-V, se você quiser migrar suas máquinas virtuais para a VMware, você pode usar o Converter e outras ferramentas para isso também, né? Você pega uma máquina virtual que está num determinado formato, de uma determinada solução, de um determinado fabricante, e você converte essa máquina virtual para um outro formato, de uma outra solução, de um outro fabricante, tá? A gente não incluiu aqui, nessa apresentação, detalhes sobre o Converter, mas a gente pode, aí ao final, vocês podem fazer mais perguntas sobre isso, a gente vai ficar à disposição, tá? Tem mais alguma pergunta aí, Fernando? Não, por enquanto não. Obrigado, Christian. Obrigado pela resposta. Marcelo, estou colocando aqui como concluído então essa resposta. Na medida que for surgir depois, qualquer coisa eu te passo. Tranquilo? Obrigado, Christian. Bom, então, gente, voltando à ideia do Software Defined Data Center, né, então a ideia da VMware é essa, que você estabeleça políticas e que o seu ambiente, a sua infraestrutura de TI, ela virtualizada, ela vai respeitar essas políticas, né, ela vai, de certa forma, se autogerir a partir dessas políticas que você define. Né, e aí isso contempla tanto a parte de CPU e memória, né, alocação dinâmica de recursos, quanto a parte de armazenamento, né, você pode, por exemplo, relocar máquinas virtuais dinamicamente, de acordo com o sistema de armazenamento que você entende que aquela máquina virtual deve ser armazenada, né? Você também pode otimizar e automatizar o gerenciamento da rede virtual, né? De acordo com o volume de tráfego, por exemplo. Então, essa é a visão da VMware, né? E a partir dessa visão, o que ela fez? A partir da suíte vSphere, né, que é a suíte de virtualização da VMware, que inclui não só o SXI, mas inclui também um componente chamado vCenter, e aí vale a pena fazer uma ressalva importante, né? Eu sei que tem muita gente que utiliza as soluções gratuitas, tanto da Microsoft quanto da VMware e de outros fornecedores, né, KVM, etc. Mas eu quero deixar claro o seguinte, existem alguns ganhos em você licenciar alguns desses produtos, né, porque geralmente o que o fornecedor da solução ele faz? Ele entrega uma versão gratuita que faz o mínimo, né, mas aquilo que é realmente o que faz a diferença, ele fica num outro componente da solução, né, que é pago. Então essa é, digamos assim, a má notícia, né? A gente vai falar aqui de muitas coisas que dependem de você ter uma versão licenciada da solução da VMware, tá? E a outra questão é que, apesar disso, por outro lado, né, mesmo as soluções gratuitas, hoje, como elas foram evoluindo, né, junto com as suítes de gerenciamento e tudo mais, elas também oferecem hoje já bastante recursos interessantes. Eu vou tentar destacar aqui aquilo que já é disponível nas versões gratuitas e aquilo que depende de licenciamento para você ter acesso, ok? Então, com base nessa visão de software Defined Data Center, o que a VMware fez? Né? Através da suíte de virtualização dela, que é o VMware vSphere, né, que inclui o SXI, que é o Hypervisor, e o vCenter, que é o software de gerenciamento, e outros componentes também. O que ela faz? Através dos recursos de virtualização de compute, né, que é CPU e memória, de storage, que é armazenamento, e network, que é rede, ela
construiu funcionalidades que vão aumentar a disponibilidade da sua infraestrutura de TI virtualizada, que vão aumentar a segurança da sua infraestrutura virtualizada e que vão dar mais escalabilidade para a sua infraestrutura virtualizada. Né? Então, você vai conseguir ter um ambiente mais confiável, né? Um ambiente mais disponível, que vai falhar menos, por exemplo, um ambiente mais seguro, né? Mais resistente a ameaças, né? Código malicioso, malware, etc., e um ambiente mais escalável, onde você consegue crescer com mais facilidade. Né? Conforme a demanda da empresa por recurso de TI aumenta, você consegue atender a isso de uma forma mais otimizada. Tá? Essa é a visão da VM. E aí, detalhando um pouco mais cada um desses elementos, né? Ou seja, o que a gente tem de funcionalidades em relação à virtualização de CPU, memória, disco e rede, né? Armazenamento, conectividade, etc. Começando pela virtualização de CPU e memória, né, a gente tem provavelmente o que muitos de vocês aí já ouviram falar, ou já até usaram, não sei, que é o vMotion. Né? O vMotion, ele na época do lançamento, foi uma grande febre, assim, porque foi uma coisa inovadora. A ideia aqui do vMotion é você poder transportar uma máquina virtual de um lugar para outro sem interrupção de serviço. Né? Então, eu tenho uma máquina virtual, eu tenho um guest que está rodando num determinado host, numa determinada máquina física, num determinado servidor físico, e por algum motivo eu preciso, né, ou por manual, por uma necessidade minha, né, como administrador do ambiente, eu quero movimentar ela para outro local para fazer alguma intervenção no host, por exemplo, para fazer uma manutenção, eu simplesmente vou lá e migro essa máquina virtual para um outro host, ou seja, eu transfiro essa máquina virtual que está em funcionamento de um servidor físico para outro servidor físico sem interrupção, tá? Então, isso é o vMotion, né? E por que isso tem a ver com virtualização de CPU e memória? Porque o que acontece quando ocorre essa migração é justamente a transferência das instruções de processamento que estavam em execução para o outro host, e também a transferência dos dados em memória. Tá? E aí você pode perguntar, mas Christian, se transfere só o que estava em execução em termos de processamento e os dados que estavam em memória, como é que fica aí a questão do disco? A questão do disco é justamente digamos assim, a exigência para que o vMotion funcione é que o disco da máquina virtual ele esteja numa área compartilhada. Né? Então, os dois servidores físicos, os dois hosts, eles precisam ter acesso a essa máquina virtual, aos discos dessa máquina virtual, para que o vMotion funcione de uma forma ideal, tá? Você já tem hoje algumas alternativas até para fazer vMotion sem necessidade de armazenamento compartilhado, mas isso é outra, né, é um recurso mais novo e tal, e depende de alguns outros requisitos. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que você, a partir do momento que você virtualizou o processamento das instruções das aplicações e virtualizou o acesso à memória, você consegue fazer coisas desse tipo. Né? Você consegue movimentar uma máquina virtual em funcionamento sem interrupção, né? O que é muito legal. Outra característica relacionada à virtualização de CPU e memória, isso está ligado também à escalabilidade, né? É que antigamente existia uma grande preocupação das empresas em que tipo de aplicação eu posso virtualizar. Né? Poxa, eu não posso virtualizar meu banco de dados porque é uma aplicação pesada, que vai ter muitos acessos, que precisa de muitos recursos. E hoje essa preocupação ela praticamente deixou de existir. Né? Você tem somente situações muito específicas de aplicações que são realmente muito, assim, tem características muito específicas que impedem de alguma maneira a virtualização. E eu costumo dizer que o único tipo de aplicação hoje que você não consegue virtualizar são aplicações científicas, né? Porque são aplicações que demandam uma quantidade de recursos tão grande que ela vai precisar de um mainframe só para ela. Mas, fora isso, todo o resto, praticamente, você consegue virtualizar. Então, seu banco de dados, seu servidor de correio, seu ERP, né, SAP ou outro, enfim. Por maior que seja a sua aplicação, quando a gente pensa numa empresa, né, de pequeno, médio porte, e até a maioria das empresas de grande porte também, dificilmente você vai ter aplicações que você não possa virtualizar. Tá? E, para deixar isso claro, a gente trouxe aqui alguns números, né, da versão mais recente, né, da VMware, que é a versão 6. Então, ele já tem suporte a 128 CPUs virtuais e a 4 teras de memória para cada máquina virtual. Né? Então, você pode criar uma única máquina virtual que tem 128 processadores,
e que tem 4 teras de memória RAM, ok? Então, isso dá uma ideia do tamanho de uma máquina virtual que você pode criar dentro de um ambiente VMware, né, para deixar claro que não existe essa ideia de restrição, tá? Quando a gente pensa numa empresa média, essa coisa de, não vou virtualizar meu banco de dados, isso não existe mais, tá? Não se preocupe com isso, basta você fazer o planejamento adequado do seu ambiente virtual, da sua solução, que você pode virtualizar praticamente qualquer coisa, tá bom? Fernando, se tiver qualquer pergunta, pode interromper, tá? Tranquilo, eu tava... Tem uma pergunta aqui bem interessante, inclusive, até que eu mesmo pensei em tocar nesse assunto no finalzinho, e aí eu aproveitei que você falou aqui dessa dimensão hoje que permite a virtualização, e isso casou bem aqui com a pergunta Reuel Remalias. Se eu tiver falado errado, por favor, me corrija depois de Reuel. Mas ele estava perguntando justamente, Christian, como a virtualização de servidores é a porta de entrada do Cloud Computing, de que forma você vê esta questão e como ela seria realizada na implementação de sua infraestrutura do ponto de vista organizacional? Eu aproveitei que você estava falando de uma muito legal aqui do potencial da virtualização, né? Eu achei que casava bem aqui com a pergunta dele. Por favor, Christian. Tá, eu não entendi só o nome da pessoa, deixa eu olhar aqui nas perguntas. Reuel, né? Tá. Reuel. Reuel, veja, a virtualização, ela é a base da computação em nuvem, né? Então, assim, as soluções de computação em nuvem, o que elas fazem, basicamente, é automatizar essas coisas que a gente está conversando aqui e dar um outro nível de escala, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de você ter servidores, máquinas virtuais com 128 processadores, 4 TB de RAM, a gente está falando de um conceito chamado scale up, que é você crescer para cima, ou seja, você aumenta o tamanho da máquina para atender uma demanda maior pelo serviço. Então eu tenho, sei lá, um servidor de arquivos que tinha 4 GB de memória e tinha 4 processadores ou 2 processadores, e aí o servidor ficou lento porque a demanda dos usuários aumentou. Eu vou lá e aumento esse servidor para 8 processadores e 16 GB de memória, sei lá, né? Então isso é o que a gente chama de scale up, né? Você escalou para cima, você aumentou o tamanho do seu servidor, você aumentou o tamanho da sua máquina virtual para atender uma quantidade maior de usuários, para atender uma demanda maior. O que a computação em nuvem permite trabalhar também, além do scale up, é o chamado scale out, ou seja, ao invés de eu ter somente um servidor atendendo, eu vou ter N servidores. E a computação em nuvem ela vai fazer justamente o quê? Ela vai automatizar, vai te fornecer facilitadores para você automatizar esse crescimento, esse scale out, ou seja, a criação e até mesmo a destruição dessas N máquinas virtuais que você precisa para atender melhor aquele serviço, ele é automatizado. Então, você consegue fazer coisa do tipo, se eu tenho uma demanda que vai poder ser atendida melhor, ou eu tenho 2 servidores hoje, e a minha demanda aumenta, eu posso aumentar para 4 servidores. Quando essa demanda diminuir, eu posso reduzir para 2 de novo, ou até para 1, conforme o caso. Então, essa flexibilidade é que a nuvem oferece. Então, é dessa forma que eu penso que a virtualização ela se relaciona com a computação em nuvem, né? Então, quando você tem um ambiente virtualizado, que ele já está otimizado e que ele já segue essa lógica do data center definido, né, por software, como a VMware defende, né, que é essa ideia de você ter políticas e autogestão, o seu ambiente virtual ele já fica muito mais pronto, né, muito mais próximo, muito mais adequado para você levar esse ambiente para a nuvem no futuro próximo, tá? Porque realmente a onda da nuvem ela chegou muito forte nos últimos anos e eu diria que é inevitável, né? Você vai para a nuvem mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de quando e não de se. Tá? Mas eu espero ter respondido aí a pergunta. Tem mais alguma pergunta, Fernando? Não, tudo ok, Christian. Obrigado mesmo pela resposta. Pode continuar, fica à vontade. Estou monitorando aqui o pessoal. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Seguindo adiante, outra funcionalidade, outro recurso aí relacionado à virtualização de CPU e memória é o que a VMware chama de Resource Pools, né? Que seria um agrupamento de recursos, né? Então você agrupa recursos de processamento e memória
E com isso você consegue delimitar o acesso das máquinas virtuais. Então, nesse exemplo aqui que a gente tem, eu tenho um único host, tá? Que ele tem um total de 6 GHz de processamento e 3 GB de memória. É uma máquina razoavelmente até pequena, né? Então aqui pode ser, por exemplo, uma máquina com 2 processadores de 3 GHz ou 4 de 1,5, sei lá, e 3 GB de memória. Eu posso dividir esses recursos desse host em 2 resource pools, né? Um resource pool com 4 GHz de processamento e 2 GB de memória, e um outro com 2 GHz de processamento e 1 GB de memória. Observe que a soma desses dois conjuntos aqui é igual ao total. Tá? Na verdade, isso nem é recomendado, porque o ideal é que você deixe alguma margem aqui de segurança, né, algum recursozinho sobrando para você não ter sobrecarga no seu ambiente virtual, mas, para efeito didático, esse exemplo, né, ele ilustra o que seria, como é que a gente poderia usar resource pools. Tá? Então, eu crio aqui um conjunto de recursos com uma determinada capacidade e associo as máquinas virtuais a esse conjunto. Tá? Da mesma forma, eu crio um outro conjunto com uma determinada capacidade e associo essas outras máquinas virtuais a esse conjunto. Tá? E aí, observe, a pergunta aqui é: qual é o departamento, nesse caso, que tem mais prioridade, que é mais importante na empresa? É o departamento de qualidade, esse QA aqui, ou é o departamento de marketing? Né? Você consegue responder? Então, deixa eu responder para vocês. É o departamento de qualidade, né? Por quê? Porque ele tem mais recurso e esse recurso está sendo dividido entre uma quantidade menor de máquinas. Por outro lado, o departamento de marketing não tem moral, por quê? Porque ele tem uma quantidade menor de recursos e que está sendo dividido entre uma quantidade maior de máquinas, né? Então, é esse tipo de coisa que você consegue fazer com resource pools, né? Você consegue delimitar a quantidade de recursos que uma máquina virtual vai usar ou que um conjunto de máquinas virtuais vai usar, e dessa forma você consegue dar prioridades, você consegue estabelecer quem vai ter mais recurso para usar e quem vai ter menos. Tá? Então, o recurso de resource pool é um recurso bem interessante, que é interessante usar. Outra coisa que o resource pool permite também é separar ambientes, né, como desenvolvimento e produção, e, como eu já falei, priorizar o acesso das máquinas virtuais. Outros recursos interessantes também que a solução da VMware fornece são alguns recursos de virtualização de memória. Né? Uma das coisas mais legais que o SXI, né, que é o Hypervisor da VMware, fornece esse recurso chamado Transparent Page Sharing, né, o TPS. Isso é uma coisa muito legal porque ele faz o seguinte: imagine que você tem 3, 4, 10 máquinas virtuais. Né? Hoje, mais cedo, eu estava até conversando por e-mail com um aluno, e ele tirando dúvida justamente sobre o ambiente dele lá e tal, e ele me falou que ele tinha um ambiente com um único servidor físico com 35 máquinas virtuais. Né? Então, observe, um único servidor físico, um único host com 35 máquinas virtuais. Esse recurso de Transparent Page Sharing, ele te dá um ganho absurdo nesse tipo de cenário. Por quê? Porque se as máquinas virtuais que você tem naquele mesmo servidor físico são parecidas, né, ou seja, tem o mesmo sistema operacional, ou eventualmente tem as mesmas aplicações, né, compartilham algumas informações similares, o que ele vai fazer? Ele vai alocar a memória daquelas informações que são semelhantes, né, que são idênticas, ele vai alocar aquela memória uma única vez. Então, pensando de uma forma prática, imagine que eu tenho um meu servidor lá dessas 35 máquinas do exemplo lá que eu dei, 10 máquinas dessas sejam Windows, né, sejam Windows Server 2008 R2. Então, o que acontece? Toda a parte de sistema operacional, as bibliotecas, DLLs, arquivos executáveis, né, eles vão ser idênticos, porque é a mesma versão do mesmo sistema operacional. Então, o que vai acontecer? Quando essas máquinas forem iniciadas, provavelmente você vai ter um compartilhamento muito grande dessa parte do sistema operacional. Isso permite fazer o que a VMware chama de overcommitment. O que é overcommitment? É você usar mais memória do que existe. Né? Por quê? Porque a mágica é essa. É o compartilhamento de memória. Né? Então, nesse caso, eu poderia fazer algo do tipo: eu tenho lá uma máquina física com 4 GB de memória e eu consigo carregar 3 máquinas virtuais, cada uma com 2 GB de memória. Então, no total são 6 GB. Mas a máquina física só tem 4. Só que como existe o TPS, essas máquinas virtuais, cada uma delas não vai ocupar 2 GB. Elas vão compartilhar uma parte dessa memória. E isso me permite rodar máquinas que precisariam de 6 GB num servidor que tem 4 GB. Ok? Esse é o primeiro recurso. Tá? Eu acho que tem pergunta aí, né, Fernando?
Se quiser Sim, sim. interromper. Por favor, Christian. O Jarlisson Xavier está perguntando: Christian, existe um limite mínimo estabelecido para essa margem de configuração do meu hardware? Tá. Jarlisson Xavier. Uma Ok, configuração mínima. Obrigado aí pela pergunta. Não existe uma recomendação assim muito precisa, né? Mas a gente, assim, empiricamente, né? Eu já li alguma coisa a respeito de alguns especialistas falando sobre um percentual que você deveria reservar, tá? Mas eu confesso para você que eu não me lembro agora exatamente qual percentual que eles mencionam, tá? Mas na documentação da VMware eu não me lembro de ter visto nenhum percentual específico sendo mencionado. O que eu particularmente sugiro é que você deixe pelo menos algo em torno de 10%, tá? Pode ser um pouquinho menos, mas 10% da capacidade seria uma coisa interessante de você deixar de margem, né? Por quê? Porque às vezes o ambiente fica um pouco congestionado, sobrecarregado, né? Principalmente num cenário como esse que eu dei de exemplo, onde você tem numa única máquina física 35 máquinas virtuais. O que acontece? Num momento de sobrecarga, se você não tiver margem, o host ele não vai conseguir nem fazer o trabalho dele, né? Então o host ele precisa de recurso para fazer o trabalho dele, que alocar as máquinas virtuais, né? Fazer o escalonamento de processos, né? Gerenciar a memória das máquinas virtuais, gerenciar os discos, gerenciar o processamento, gerenciar a conectividade. Então o host ele também precisa, né? O hypervisor que está rodando no host ele precisa também de recursos para fazer o seu trabalho. Tanto é que, inclusive, quando você aloca uma máquina virtual, a VMware ela te dá uma informação lá de um overhead. Então, se você tem uma máquina virtual com 2 GB de memória, tem um overhead lá de, sei lá, 50 MB de memória, que é justamente a memória utilizada para gerenciar aquela máquina virtual. Então, de acordo com a quantidade de recursos que você aloca para as suas máquinas virtuais, sempre vai haver um overhead associado. Tá? Sempre vai haver uma informação, um recurso que é necessário para o host, para o hypervisor gerenciar aquela máquina virtual. Então é importante você ter essa margem por conta disso, tá? Para que o hypervisor ele não fique sem recurso e aí o seu ambiente virtual pode parar como um todo, tá? 10% seria o número aí que eu recomendaria para você manter de reserva, ok? Tranquilo, Christian. Obrigado pela resposta. Tá. Fernando, eu já vi aqui a pergunta do Joilson, já vou aproveitar e já vou responder, a gente acabou de falar do TPS aí, né? Perfeito, acabei de ver também agora aqui. Perfeito, Pronto, perfeito. maravilha. Por favor. Então, Joilson, você perguntou aí se o TPS é um recurso que o usuário faz a opção de uso ou se é apenas para algumas versões específicas. Não. Excelente pergunta, porque no caso específico do TPS, ele é um recurso que ele é nativo do SXI, tá? Ele é nativo do hypervisor da VM. Então, não importa se está usando versão gratuita, versão licenciada, e não tem nenhuma configuração associada a isso, tá? Você colocou sua máquina virtual lá, ela já está automaticamente, essa memória vai ser compartilhada. O que você precisa fazer apenas é instalar um software chamado VMware Tools em todas as suas máquinas virtuais, né, para que esse processo de compartilhamento ele seja otimizado, tá? Mas o compartilhamento ele já vai acontecer nativamente. Tá? Então não tem configuração a fazer. Bom, com relação ao segundo recurso aqui de ballooning, né? Esse é um outro recurso ligado também à virtualização de memória, e onde o SXI, né, o hypervisor, ele faz o seguinte: às vezes a gente monta uma máquina virtual, isso acontecia no mundo físico e não tinha solução, né? No mundo virtual tem. Por exemplo, você tem uma máquina, aí o usuário, tudo do usuário é sempre muito importante, é urgente, é altamente crítico, né? Aí o usuário te pede lá para montar um servidor para uma determinada aplicação, e ele diz, essa aplicação é crítica, vai ter muita gente usando e tal. Aí você vai lá e cria uma máquina gigantesca, né? Com não sei quantos gigas de memória, com não sei quanto de processador e tal. O que vai acontecer? No caso específico da memória, aquela máquina, quando passa a ver o uso efetivo, né? Quando você coloca ela em funcionamento e os usuários começam a acessar, você vê que não é nada daquilo, né? O uso é muito menor do que se previa e tal, né? Então não tem nada de crítico, nem de urgente e tal. O que vai acontecer nesse caso? Essa máquina vai ficar com a memória ociosa, né? E aí pode acontecer de outras máquinas virtuais do ambiente precisarem de memória,
né? E aí, nessa situação, né, quando o hypervisor identifica que existem máquinas virtuais precisando de memória e o hypervisor não tem memória para entregar, ou seja, aquela margem que você deixou lá dos 10%, ela já acabou, né? O que ele vai fazer? Ele vai roubar a memória dessas máquinas que não estão usando. Como é que ele faz isso? Você precisa que esteja instalado nas máquinas virtuais um software chamado VMware-Tools, e esse software VMware-Tools ele vai alocar essa memória, ele vai fingir que ele está usando, né, e ele vai, na verdade, alocar essa memória e vai entregar para o hypervisor. Então, aí o hypervisor pega essa memória e distribui para a máquina virtual que estiver precisando. Tá? Então, com isso, você tem a possibilidade de reutilizar a memória de máquinas virtuais que não estejam usando. Tá? Outra coisa que é comum também é aquela máquina que a gente dimensiona pelo pico, né? Você dimensiona a máquina pela situação pior que pode ocorrer de uso. Né? Então, no dia 18 de todo mês, roda a folha de pagamento, e aí nesse dia o servidor de banco usa 16 GB de memória. Aí você vai lá e coloca 16 GB de memória no banco, só para esse dia. Os outros dias todos ele não usa aquela memória toda. Né? Então, aí nesse caso, o VMware-Tools e o recurso de Balloon pode fazer com que essa memória seja reutilizada. Tá? De qualquer forma, apesar de você ter essa funcionalidade, o ideal é que você não use esse recurso. Por quê? Porque se está ocorrendo Balloon, significa que a alocação de memória das máquinas virtuais não está otimizada. Tá? Você tem memória sobrando. Se tem memória sobrando é porque está mal alocado. Então, o ideal é que você não tenha Balloon. Então, no próprio gerenciamento do host, você tem lá nas opções de desempenho uma métrica, né, um indicador que diz o quanto de memória Balloon você tem em cada máquina virtual. E aí você pode, através desse indicador, acompanhar se você tem memória sendo desperdiçada, tem memória demais alocada. Ok? Então, é um recurso interessante para situações extremas, né, onde você não tem de onde tirar memória, você vai lá e rouba de alguma máquina que não está usando. Mas, geralmente, ele é um sintoma de que tem memória demais, tem máquina virtual com memória demais. E aí, o ideal é você fazer esse ajuste, ou seja, reduzir a memória da máquina virtual. Ok? O terceiro ponto aqui, com relação à instalação de memória, é o swap. Né? Com relação ao swap das máquinas virtuais, o hypervisor, né, ele permite que você crie, na verdade ele cria automaticamente um arquivo de swap para cada máquina virtual. Agora, o detalhe legal aqui é o seguinte, esse swap só vai ser utilizado em último caso. Né? Então, imagine, por exemplo, que você deixou aqueles 10% de sobra de memória no host, e a máquina virtual, você tem lá uma máquina virtual, sei lá, com 2 ou 4 GB de memória, e aquela máquina virtual está sobrecarregada naquele momento, você está precisando de mais memória. O que ela vai fazer? Vai fazer swap. Só que antes dela fazer swap, o host vai verificar se ele tem memória sobrando para entregar. Então, se ele tiver, ele vai entregar essa memória, e aí a máquina virtual vai achar que está fazendo swap, mas na verdade não está fazendo swap. Ela está usando a memória do host que está sobrando, só que para ela parece que ela está fazendo swap. Tá? Então isso é muito legal. A outra coisa é que mesmo que você tenha que fazer swap efetivo, ou seja, eu tenho que pegar o dado que está em memória e jogar para disco, antes de fazer isso, o hypervisor ele compacta essa memória. Tá? Então, o que significa isso? Significa que você vai ter uma quantidade menor de operações de I/O, para que esse volume de dados do swap seja menor do que o tamanho da memória realmente efetiva que está sendo salvo em disco aí, né, através do swap. Então, isso também otimiza o processo de swap, porque você tem um volume menor de dados sendo armazenado. Tá? Então, esses são alguns recursos que a solução da VMware fornece para a virtualização de memória. Com relação à virtualização de rede, você tem dentro do ambiente da VMware, né, o conceito de switch virtual e de port groups. O port group eu costumo chamar de rede virtual, né? Mas a gente pode pensar também como uma VLAN virtual. Tá? Então, dentro dos switches virtuais, você pode criar várias VLANs virtuais, e aí você conecta suas máquinas virtuais nessas VLANs virtuais. Tá? Bom, só aproveitando aqui que eu vi mais uma pergunta aí do Joilson. O VMware-Tools, né, bem lembrado, Joilson, você tem o VMware-Tools oficial da VMware e você tem o VMware-Tools da comunidade, né, que é muito útil para você instalar em ambiente Linux, por exemplo, onde esse VMware-Tools, essa versão open source do VMware-Tools, ela está disponível nos repositórios das distribuições Linux.
E ele tem, eu fiz uma comparação, eu pesquisei uma vez uma comparação, e não é idêntico não, tá? Não tem as mesmas funcionalidades, tá? Mas essa parte de balloon e tal, ele faz, ok? Então, tem algumas diferenças, mas eu não me lembro agora exatamente qual é a diferença, tá? Você pode deixar seu contato aí nas perguntas e respostas, se você quiser deixar seu e-mail, que eu verifico isso depois e te dou um retorno, tá bom? Mas eu sei que tem uma diferençazinha, mas essa parte de drivers de memória e tal, ela já, a versão open source também atende, ok? Então, voltando aqui à parte de virtualização da rede, você tem o conceito de switch virtual, e dentro do switch virtual você pode criar as suas VLANs virtuais, que são os port groups, tá? E aí você conecta as suas máquinas virtuais. O legal é que com isso, você consegue espelhar dentro de uma única máquina, dentro de um único host físico, muita coisa que você tem no ambiente real, né? Ou seja, o que você tem fora, o que você tem na sua rede física, né, nos seus switches, nos seus roteadores, etc., você consegue espelhar grande parte disso dentro de uma única máquina. Então, é como se o seu host de virtualização, ele simulasse uma rede completa de uma empresa. Tá? Basicamente, é isso. Então, isso gera situações bem interessantes, porque permite, por exemplo, que você trabalhe com o conceito de LAN e DMZ dentro de um mesmo host, né? Você consegue isolar as máquinas por uma questão de segurança, né, dentro de uma única máquina física, né? Então, isso é interessante porque permite que você espelhe as suas regras de segurança que estão lá na sua rede física, espelhe elas dentro da sua rede virtual também, né? Então, você consegue manter as suas políticas, as suas definições, as suas regras de segurança, mesmo no ambiente virtualizado. Tá? Então, ou seja, não é porque eu tenho várias máquinas virtuais rodando no mesmo host, no mesmo servidor físico, que elas vão poder se comunicar livremente, que elas vão estar automaticamente se conectando, não, tá? Não é assim que funciona. Você tem realmente controle sobre isso e você pode manter as mesmas restrições, as mesmas regras de acesso que você tem no ambiente físico, você pode espelhar isso no ambiente virtual sem nenhum problema, tá? Outro recurso muito legal da virtualização de rede com o VMware é que você tem uma funcionalidade chamada Network I/O Control. O que é isso? Isso é um recurso que permite fazer o seguinte: imagine que eu tenho aqui 3 máquinas virtuais, né, que estão conectadas aqui numa mesma rede virtual, e 2 delas, e acontece uma contenção, ou seja, o volume de tráfego fica muito grande e essa rede virtual aqui ela fica saturada. O que vai acontecer? Se você deixar sem nenhum controle, vai acontecer o que os especialistas chamam de problema do vizinho barulhento, né? Você tem uma máquina virtual que está gerando muito tráfego na rede, então ela faz esse barulho, né? E ela prejudica o uso da rede pelas outras máquinas virtuais, porque elas estão numa mesma rede, então essa rede é compartilhada entre elas. Para evitar isso, o que você pode fazer? Você pode usar o Network I/O Control e dessa forma você estabelece prioridade. Então, nesse exemplo aqui, essas 2 máquinas elas são VIPs, né? Essas 2 máquinas destacadas em vermelho, elas são VIPs, ou seja, elas têm prioridade no acesso à rede. Então, essa terceira máquina aqui, ela vai ficar, ela vai ficar, vai ter menos acesso à rede, ela vai ter menos prioridade de acesso, então ela vai ficar mais congestionada, vamos dizer assim, né? E as outras máquinas vão ter o seu acesso garantido, porque elas têm prioridade, ok? Então, com isso, você consegue otimizar o acesso à rede, mesmo no ambiente virtual. Falando agora sobre virtualização de armazenamento, uma ideia bem legal também que você pode utilizar aí a seu favor é o recurso chamado Storage vMotion. A gente falou do vMotion, que é você transportar o processamento das aplicações e os dados em memória, né, de um host para outro, de um servidor físico para outro. E o Storage vMotion é você transportar os discos virtuais da máquina para outro dispositivo de armazenamento. Ou seja, eu tenho uma máquina virtual que tem seus discos num determinado local, numa determinada área do meu storage, ou num determinado dispositivo de armazenamento. E aquele dispositivo de armazenamento, por exemplo, ele está com pouco espaço livre e eu preciso crescer essa máquina virtual. O que eu posso fazer? Posso fazer Storage vMotion. Então, eu pego esse disco dessa máquina virtual
movo para outro dispositivo de armazenamento para que tenha mais espaço livre, para que eu possa então crescer essa máquina. E o bacana é que isso acontece de forma sem interrupção, né? Então você pode fazer da mesma forma que o vMotion, você transfere uma máquina de um lugar para outro sem interrupção do serviço. No caso do Storage vMotion vale a mesma coisa. Você vai conseguir transferir os discos da máquina virtual de um lugar para outro sem interrupção, tá? Só uma dica aí é que para máquinas virtuais muito grandes, né, isso pode ser um problema, né? Porque quando a máquina virtual ela é muito grande, ou seja, ela tem um disco muito grande, sei lá, 200 GB, 300 GB, 500 GB de disco, essa transferência ela pode demorar muito tempo, pode demorar várias horas, e durante esse processo de transferência é feito uma espécie de buffer, ou seja, se eu estou transferindo o disco de um lugar para outro e a máquina continua funcionando, ela continua armazenando dados, correto? Então, o que eu vou fazer com esses dados que estão sendo armazenados ali enquanto a transferência está ocorrendo? Esses dados são armazenados num buffer. E aí, esse buffer, se ele ficar muito grande, você pode ter problemas, né? Não problemas de corrupção, mas problemas de erro, né? Então, em alguns casos, eu já vi acontecer de máquinas muito grandes você não conseguir fazer o storage vMotion, né, com a máquina ligada, porque o volume de operações de escrita da máquina é um volume relativamente alto, e aí você não consegue sincronizar bem essas operações, né, de transferir o disco para outro lugar e gerenciar ao mesmo tempo esse buffer de atualizações. Então, para máquinas muito grandes, a gente não recomenda que se faça vMotion, storage vMotion, com frequência, digamos assim, né? Ou você faz num horário de menor utilização, fora do horário de expediente, ou então o ideal é você desligar ela mesmo e movimentar o disco com a máquina virtual desligada, tá? Porque aí é mais garantido, porque você não tem ninguém concorrendo com esse processo de transferência. Ainda com relação à virtualização do armazenamento, esse aqui talvez seja um recurso que a maioria de vocês aí já conhece, né? Porque esse recurso, inclusive, está disponível em algumas ferramentas de virtualização, mesmo do tipo hosted, né? Você consegue criar os discos dinâmicos, que é a ideia de você não utilizar o espaço total de disco logo de cara, né? Você aloca o espaço conforme a necessidade. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 3 discos virtuais, né? Um com a capacidade de 20 GB, outro com a capacidade de 40 e outro com a capacidade de 100. Só que na prática, o disco de 20 GB só está ocupando 10, o disco de 40 só está ocupando 20, o disco de 100 só está ocupando 40. Com o Team Provisioning, né, que é o nome que a VMware dá para esse provisionamento dinâmico, né, para esses discos dinâmicos que crescem conforme o uso, com essa funcionalidade você consegue alocar somente 70 GB. Então você aloca aqui, o disco tem a capacidade que você definiu, mas ele só vai ocupar efetivamente aqueles dados que já estão armazenados, né, que já estão sendo efetivamente utilizados. Com isso você tem um ganho, né, de espaço, então você economiza espaço em disco, mas você também tem um problema, porque você perde um pouco do controle sobre a utilização dos discos, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, para quando for usar isso, porque imagine que, por exemplo, esse disco físico aqui, ele fosse de 100 GB. Eu conseguiria colocar esses 3 discos aqui. Então, olha o que está acontecendo nesse exemplo. Se esse armazenamento total aqui ele é de 100 GB, e eu coloco essas 3 máquinas virtuais lá, ele vai caber, porque o que está utilizado é 70 GB, mas olha o que vai acontecer. Eu estou alocando 160 GB num disco onde só cabem 100. Então, significa dizer o seguinte, eu estou super alocando, né? Então, por isso mesmo, a VMware, nas ferramentas de gerenciamento, você consegue ver o que foi alocado e o que foi usado, justamente para você poder fazer essa comparação, né? Então, às vezes a gente vai lá, olhar no dispositivo de armazenamento e está lá, espaço alocado, 4 teras, ocupado, 1 tera. Só que o dispositivo de armazenamento, ele é de 2 teras. Então, eu aloquei o dobro da capacidade, eu aloquei 4 e a capacidade dele é 2. Então, isso é um risco que a gente está correndo de, numa situação de armazenamento de dados, né, de ampliação aí do volume de dados armazenados, você pode ter uma falha, né, porque se acabar o espaço em disco, vai parar não só uma máquina, vai parar todas as máquinas que estão naquele dispositivo de armazenamento, né, porque ninguém vai ter mais, nenhuma máquina virtual vai ter mais como armazenar dados. Então, isso é um recurso muito legal,
né? É interessante usar, mas é importante ter esse cuidado também. Tá? Fique atento a essa relação entre o que você está alocando e a capacidade efetiva do dispositivo para você não ter problema. Ok? Ainda sobre virtualização de armazenamento, a VMware trabalha com um sistema de arquivos proprietário dela, que foi criado especificamente para uso da solução dela, chamado VMFS, né, que é o VMware File System. Esse sistema de arquivos ele é otimizado para esse acesso concorrente, então, ou seja, eu posso ter dados compartilhados aqui, né, os discos das máquinas virtuais, por exemplo, eles são compartilhados entre os vários hosts, entre os vários servidores físicos, tá? E isso permite utilizar as funcionalidades da solução. E uma característica interessante desse sistema é que ele permite que você crie máquinas virtuais com até 62 terabytes de disco atualmente. Então, seguindo aquela ideia de escalabilidade que a gente já conversou, é um tipo de armazenamento que permite, é um sistema de armazenamento que permite que você tenha máquinas muito grandes mesmo. Tá? Então, você consegue virtualizar mesmo aqueles servidores mais robustos que você tenha na sua empresa. Ainda com relação à virtualização de armazenamento, a gente tem também um recurso chamado Storage I/O Control. Ele funciona basicamente da mesma forma que o Network I/O Control, né? Ou seja, ele vai priorizar o acesso às máquinas virtuais, só que agora o acesso é priorizado a disco e não a máquina virtual. Então o problema é o mesmo, né? Eu posso ter um vizinho barulhento, ou seja, uma máquina virtual aqui que dispara uma operação de I/O que satura o meu dispositivo de armazenamento, né, porque essa operação de I/O é muito pesada. E aí, se eu não tiver nenhum controle sobre isso, essa máquina virtual pode prejudicar o funcionamento das outras. E aí, para evitar, eu tenho o Storage I/O Control, onde você vai definir lá uma determinada regra para que você estabeleça prioridades. Né? E aí, numa situação de sobrecarga desse dispositivo de armazenamento, aquelas máquinas que têm prioridade, elas vão continuar acessando o dispositivo de armazenamento, e as máquinas que não têm prioridade, elas vão ter o seu acesso aí diminuído para que ela não prejudique as máquinas que são prioritárias. Okay? Outro recurso muito legal sobre virtualização de armazenamento é o chamado Storage DRS. O que é o Storage DRS? É a organização automática em camadas e a alocação automática das máquinas virtuais de acordo com o perfil dessas camadas. Tá? O que significa isso? Significa o seguinte, na verdade esses dois recursos funcionam muito juntos. Né? O Storage DRS ele faz a alocação dinâmica dos discos das máquinas virtuais. Ele faz tipo um balanceamento de carga dos discos virtuais. E o Profile Driven Storage ele faz a relação entre a máquina virtual e o dispositivo de armazenamento. Que relação é essa? Essa relação é a seguinte: se eu tenho uma máquina virtual que é crítica, eu coloco ela numa camada de armazenamento, num dispositivo de armazenamento que eu vou chamar aqui de ouro. Né? É o dispositivo de armazenamento top que eu tenho na empresa. Por exemplo, um disco SSD. Se eu tenho uma máquina virtual que ela é média prioridade, eu aloco ela num dispositivo de armazenamento do tipo prata, por exemplo, um disco size. E se eu tenho uma máquina virtual que não é crítica, que é de teste, por exemplo, eu aloco ela numa camada que eu vou chamar aqui de bronze, né, que seria, por exemplo, um disco SATA. Então, com isso, você consegue trabalhar em camadas e alocar e distribuir automaticamente essas máquinas virtuais nessas camadas de armazenamento. Né? Então, você consegue otimizar o seu armazenamento através de políticas. Percebam que tudo que eu estou falando até agora tem a ver com aquela filosofia de você ter as políticas definidas, né, e o ambiente ele automaticamente aplicar essas políticas no seu ambiente virtual de acordo com a necessidade. Tá? Então essa filosofia eu acho muito interessante e assim, essa ideia que eu quero que vocês percebam. Tá? Então assim, dessa forma a gente conclui o nosso passeio pelo Quarteto Fantástico, né? Ou seja, os 4 pilares aí da virtualização, né? Processamento, memória, armazenamento e conectividade. E agora eu vou falar rapidamente sobre alguns desafios, né, que foram resultado da enquete que a gente fez junto à comunidade de tecnologia que interessa, né, e vou
fornecer algumas informações sobre como você pode lidar com esses desafios, tá? Então, os principais desafios identificados foram esses 4 aqui. Né? Ô, Christian, desculpa interromper, só um minutinho. Só para não passar em branco aqui a pergunta de um colega, o Robson Gomes. Robson, muito obrigado pela sua participação também. E está perguntando aqui: olá, Christian, sobre a porta USB, como o VMware trabalha? Tá. O VMware permite que você aloque dispositivos USB para suas máquinas virtuais, tá? No passado, isso foi problema, sei lá na versão 4, na versão 3, existiam alguns problemas quanto a isso. Mas hoje em dia já é bem mais tranquilo, tá? Você tem lá um dispositivo USB que você pode conectar e entregar esse dispositivo USB para a sua máquina virtual. Agora, assim, para analisar exatamente a sua dúvida, seria interessante saber que tipo de dispositivo você quer conectar, né? Porque às vezes o pessoal tem algumas dificuldades para conectar hard locks em portas seriais ou hard locks com conexão USB também, né? Aí teria que ver o dispositivo específico que você está querendo conectar, porque dependendo da situação você pode ter outros tipos de problema, tá? Mas em geral o dispositivo USB é tranquilo de você associar. Tá bom? Hoje não tem mais muito problema quanto a isso, não. Antigamente havia. Beleza? Bom, então voltando aqui aos desafios, tá? Os 4 desafios identificados foram esses aqui, né? As pessoas precisam de orientação sobre como escolher uma solução de virtualização, as pessoas querem saber como resolver situações de falha no ambiente virtualizado, como resolver situações de desempenho no ambiente virtualizado e como lidar com backup, tá? Então eu vou ver como é que eu posso ajudar vocês aí a lidar com esses desafios. Tá? Primeiro, escolhendo a solução, você tem que colocar aqui um passo a passo do que eu acho que é interessante você fazer para que você consiga escolher a melhor solução virtual para o seu ambiente. Tá? Não é porque eu estou falando aqui de VMware que a gente vai dizer que você tem que usar VMware. Tá? Eu costumo dizer que eu sou fã realmente da VMware porque ela foi pioneira. Né? Então hoje a gente percebe que isso faz diferença, porque ela tem uma série de funcionalidades que outras soluções não conseguem oferecer ainda. Mas isso depende muito do que você precisa. Então, o ponto de partida tem que ser a sua necessidade. Então, você tem que identificar o que a sua empresa precisa em termos de recursos de virtualização. Né? Para a partir daí você avaliar as alternativas e então identificar aquela solução que fornece, que tem as funcionalidades que você realmente precisa. Agora é importante você ter a visão também do futuro, né? Porque muitas vezes a gente se prende à situação atual e quando você precisa, quando a empresa quer avançar, você fica preso, né? Então tenha muito cuidado com isso, porque às vezes você tem uma solução que ela é muito interessante para o que você precisa naquele momento, mas ela não cresce, né? Ela não permite que você amplie, né? Ela não permite que você evolua. Ou às vezes é até pior do que isso, né? Ela até permite que você evolua, mas os preços são proibitivos, né? Então você tem um custo muito elevado para determinadas funcionalidades. A gente vê isso em muitas áreas, não é só em virtualização, é em qualquer área, né? O cara te vende, tome aqui esse sistema, ele funciona bem, mas ele só não faz isso. No dia que você precisa daquele lá, aí agora é mais caro. Então tenha cuidado com esse tipo de coisa, para você não ficar preso a um fornecedor e assim, trocar uma solução de virtualização é um processo bem trabalhoso. Né? Então, não é uma coisa interessante para você ficar fazendo toda hora. Então, se preocupe com o licenciamento, né, dessas soluções, porque entender o licenciamento, a forma como elas são vendidas, vai te ajudar a saber se você pode ficar preso no futuro ou não. Né? Então, hoje, por exemplo, existem soluções que são licenciadas por processador. Né? Então, se você tem um servidor que ele tem 2 processadores, você licencia a solução para 2 processadores, e não importa quantas máquinas virtuais você vai rodar ali, tá? Então isso é interessante analisar, porque você consegue otimizar a sua aquisição. Por exemplo, você compra o software para 2 processadores, só que aí você vai lá e compra o servidor com 2 processadores, só que esses 2 processadores vão ter, por exemplo, 10 núcleos. Ao invés de você comprar um servidor com 2 processadores, ou melhor, ao invés de você comprar um servidor com 4 processadores de 6 núcleos, por exemplo, pode ser mais interessante você comprar um servidor com 2 processadores de 10 núcleos, e porque você, do ponto de vista de licenciamento, você vai ser mais econômico.
tá? Então, por isso que é importante você entender como funciona o licenciamento das soluções, para você fazer a melhor aquisição possível e otimizar os custos, né? Então, assim, eu recebo de vez em quando dúvida de alunos, porque eles querem, né, a empresa, eles querem investir, eles perceberam a necessidade de investir numa solução, né, de um outro nível, mas a empresa tem restrições financeiras, né? E aí não consegue encontrar o caminho para resolver esse problema financeiro. E aí a dica que eu dou é essa, né? Estude o licenciamento das soluções para você adequar os seus equipamentos, né, a esse modelo de licenciamento para você ter o melhor custo possível, tá bom? Verifique os requisitos para uso, né, ou seja, verifique a compatibilidade. Né? No caso da VMware, por exemplo, existe uma HCL, né, uma lista de compatibilidade de hardware, que você precisa verificar para que você não tenha problema. Depois você instala o software e, minha placa de rede não funciona, meu HD não está sendo reconhecido, então tem que ter cuidado com isso. Tá? Antigamente havia muito problema quanto a essa questão, hoje já diminuiu, a VMware ela flexibilizou a solução dela para funcionar numa variedade maior de equipamentos, mas ainda existem algumas restrições, então é sempre bom estar atento. Tá? Avalie a documentação, porque, em geral, o suporte dessas soluções é um suporte caro, então, se a empresa não tiver condição de bancar o suporte por muito tempo, você vai acabar tendo que realmente recorrer por conta própria à documentação do fabricante, e aí é importante que a documentação seja bem completa, né? Isso, em geral, não é um problema, tá? A documentação das principais soluções é bem ampla, bem detalhada, então você não vai ter muita dor de cabeça quanto a isso, tá? E aí, munido dessas informações todas, você vai conseguir, certamente, fazer a melhor escolha e ter uma solução que atenda bem a sua empresa, tá bom? Com relação ao segundo desafio, né, qual é a melhor forma de você lidar com falhas, né? Quando a gente fala de disponibilidade, de situações de falha, não tem mágica, né? Você tem que identificar aquilo que é crítico, aquilo que precisa, que não pode parar, e você tem que ter redundância, tá? Então, a primeira dica que eu dou é identifique os serviços críticos, né? E providencie redundância para esses serviços críticos, né? Então, AD, DNS, né? Esse tipo de coisa não pode estar num único servidor. Tá? Você tem que ter pelo menos 2 para garantir, numa situação de falha, você tem como contornar rapidamente. Tá? Apesar disso, a VMware oferece 2 soluções para aumentar a disponibilidade do ambiente. A primeira é o chamado HA, que é o recurso de alta disponibilidade da VMware. Como é que ele funciona? Ele, numa situação de falha de um servidor, né, numa situação de falha de um servidor físico, né, como nesse exemplo aqui, as máquinas virtuais que estavam nesse servidor físico, elas são distribuídas em outros servidores. Então, eu tinha aqui 3 máquinas virtuais rodando, o servidor falhou, então essas máquinas caíram, né, elas desligaram, falharam, junto com o servidor. Não tem jeito, né, ela vai falhar. Só que a VMware, através do HA, ela percebe, né, esses servidores ficam se monitorando, e aí eles percebem que um caiu, e aí automaticamente eles pegam essas máquinas que estavam no servidor que falhou, e eles reativam essas máquinas virtuais nos servidores que estão funcionando. Então é tipo um reset, né? O servidor caiu, e aí rapidamente, no intervalo de minutos, a máquina é reiniciada em outro servidor físico. Então, dentro de pouco tempo, a máquina volta a funcionar automaticamente. Dependendo do serviço, o usuário nem percebe que houve uma falha. Tá? Mas dependendo do caso, pode ser perceptível essa falha. Né? E aí, para essa situação onde a falha não pode ser percebida pelo usuário, você tem um outro recurso da VM chamado Fault Tolerance, né, que é a tolerância a falhas. Então, nesse caso, você identifica qual a máquina virtual que você precisa proteger com esse recurso, e uma vez protegida essa máquina virtual, ele vai ter uma máquina secundária, né, e vai ficar replicando em tempo real. Então aqui você vai ter realmente 2 máquinas, sendo que uma está realmente em uso e a outra está em stand-by. Ela está ali só aguardando para que, caso a primária falhe, ela entre em ação, ela vira primária, e aí uma outra máquina secundária vai ser criada automaticamente. Tá? Esse é o recurso de tolerância a falhas. Nesse caso aqui, você não tem interrupção do serviço. Tá? No exemplo anterior, no caso do HA, você tem interrupção do serviço, né? Porque a máquina ela é como se fosse feito um reset. A máquina é reiniciada num período curto de tempo, mas ela é reiniciada.
Nesse caso aqui, não. Você tem replicação em tempo real de duas máquinas virtuais, então é como se tivesse um cluster, e aí na falha da máquina primária, a máquina secundária assume. Tá? E aí você não tem interrupção do serviço. Com relação ao desempenho, o primeiro ponto que eu gosto sempre de reforçar é a questão do dimensionamento. Né? As empresas muitas vezes não têm muito recurso para investir em hardware, né? E aí você acaba tendo que quebrar galho usando o desktop como servidor e tal. Isso, assim, isso aí é a receita certa para ter problema. Né? Eu já trabalhei em ambientes assim, onde usava desktop como servidor e é complicado. Né? As máquinas falham com muita frequência, você tem problemas de desempenho, lentidão, e é difícil administrar um ambiente assim. Então, o ideal é que você realmente invista, a empresa tenha a condição de investir em hardware de qualidade, né, que atenda, que entregue o desempenho que a empresa precisa. E aí, tendo esse hardware, o que a VMware fornece de solução para otimizar esse desempenho é o chamado DRS, que é uma funcionalidade de balanceamento de carga, aonde você tem aqui os seus servidores físicos e eles ficam sendo monitorados para verificar como é que está a carga de processamento, de memória em cada um deles. E aí, se houver um desequilíbrio, né, o DRS ele automaticamente redistribui as máquinas virtuais entre os servidores para que você tenha, para que você restabeleça esse balanceamento, né? Você tenha essa distribuição otimizada de recursos. Né? Então, é uma funcionalidade muito legal também, onde você, tipo assim, ele resolve o plano de desempenho sozinho. Né? Se ele identificar uma sobrecarga no determinado host, ele automaticamente pega uma máquina virtual que está aqui e transfere, migra para outro host que esteja mais livre. E aí você consegue manter os hosts sempre com um desempenho adequado. Tá? Então, isso é um recurso muito legal que você consegue utilizar na solução. Com relação a backup, isso aqui é um desafio também clássico, né? Todo mundo tem problema com backup. A primeira dica que eu dou é que você deve estabelecer como meta virtualizar 100% da infraestrutura da empresa, tá? Então, não menos que isso. Você deve estabelecer como meta. No lugar onde eu trabalho, graças a Deus, a gente conseguiu virtualizar 100% da nossa infraestrutura. Então, todos os servidores físicos hoje, eles são servidores para virtualização. Né? A gente não tem mais servidores físicos para uso comum. Né? Até algum tempo atrás acho que tinha um ou dois, mas a gente já conseguiu basicamente eliminar todos. E isso é altamente recomendado, né? Porque quando você tem um ambiente 100% virtualizado, fica tudo muito mais fácil, porque você passa a ter um ambiente muito mais flexível, onde você pode remanejar dinamicamente e fazer manutenção e, enfim, fazer atualizações de segurança e atualizações de versão de uma forma muito mais simples e muito mais eficiente, ok? Então, pensando em soluções otimizadas, né, pensando que o seu ambiente virtual ele está 100%, que o ambiente da infraestrutura da empresa está 100% virtualizada, aí você precisa de uma solução de backup específica para virtualização, específica para ambiente virtual. Tá? E aí, nesse caso, eu vou indicar 3 soluções para vocês. A primeira solução é o VMware Data Protection, tá? Que é a solução de backup da VMware. É uma solução paga, tá? E a depender da solução, da versão do VMware que você adquira, ele já vem junto, tá? A VMware entende que backup é uma coisa importante, por isso mesmo as licenças mais baratas da solução já incluem o Data Protection, tá? Então, é uma solução interessante. Com ele você consegue fazer backup das máquinas virtuais a quente, né, como a gente chama, ou seja, você consegue fazer backup da máquina virtual sem precisar desligar ela. E isso é altamente desejável, né, porque isso permite que você não precise interromper o funcionamento do seu ambiente para fazer backup. E se a máquina virtual não for uma máquina muito crítica, você pode, inclusive, numa situação onde deu um erro no backup, tal, você pode reexecutar aquele backup durante o horário de expediente mesmo, né, e já deixa o backup garantido sem muita dificuldade. Tá? Então, essa é a primeira solução que eu indico, né, a solução nativa da própria VMware, que é o VMware Data Protection.
A segunda solução é a solução líder de mercado, que é o Veeam Backup and Replication. Tá? Essa solução ele não só faz backup, como ele faz replicação também. Apesar de que hoje a VMware também tem uma solução de replicação dela também, que já vem com a licença, já vem na suíte. Tá? Então você consegue fazer não só backup, mas também replicação. O que é replicação? É você ter uma cópia da sua máquina virtual em outro local para uma situação, por exemplo, uma situação de desastre ou para uma situação de contingência que você precisa acionar um plano B. Tá? Então, cada vez mais as empresas estão buscando não só fazer o backup das máquinas, mas também ter replicação para que você tenha uma alternativa em caso de uma situação mais grave, caso uma situação mais grave aconteça. Então, o Veeam é a solução líder de mercado, né? Ele é a solução mais usada do mundo para backup de ambiente virtual. Ele suporta tanto o VM como o Hyper-V, né? E é uma solução bem robusta mesmo. Tá? Ele tem muitos recursos interessantes, é bem legal. Eu trabalho com o Veeam já há alguns anos, tá? E é uma solução realmente bastante confiável. Tá? E a terceira solução, que essa eu conheci mais recentemente, né? Sei lá, de uns 1 ano e meio, 2 anos para cá, é uma solução chamada Unitrends. Essa solução da Unitrends, primeiro, a característica mais interessante dele, e o motivo de eu colocar aqui nessa lista, é que ele suporta um ambiente gratuito. Então ele suporta o ambiente de quem utiliza o SXI gratuito sem licença. Tá? Então ele funciona nesse ambiente também, consegue fazer backup de suas máquinas virtuais. Isso inclusive foi divulgado recentemente, a versão mais nova que passou a suportar isso. As versões anteriores, não, você era obrigado a ter uma licença do software de virtualização para poder usar a solução de backup. Mas a versão mais nova não, ele já funciona na versão gratuita também. Então, ele é uma solução que segue a mesma linha das outras, né? Então, só que ele promete uma coisa a mais. Ele promete integrar o backup do seu ambiente físico e virtual, né? Então, usando qualquer dispositivo de armazenamento, né, de forma transparente. Então, assim, isso aqui é uma promessa bem, digamos assim, ambiciosa, né? Então, como eu não consegui ainda usar a ferramenta para testar na prática se ele cumpre o que promete, né? Eu não tenho como dar o aval de que a solução realmente atende a todos os cenários. Mas considerando que o seu ambiente, né, você está buscando aí virtualizar 100% do ambiente, é uma alternativa a considerar, tá? Porque ele oferece integração com o ambiente virtual e, inclusive, ele oferece também backup na nuvem, tá? Eles dão, quando você usa a solução gratuita, ele te dá até 1 tera de armazenamento dos seus backups na nuvem, para que você use a versão gratuita, tá? Se você precisar de mais, aí você tem que licenciar a solução, tem que adquirir o produto. Então essas seriam as 3 soluções que eu recomendo. E uma característica que é comum a todas as soluções de backup para ambiente virtual é a questão da deduplicação. Tá? A deduplicação ela faz com que, se você tem máquinas virtuais que são parecidas, que tem um dado parecido, esse dado só vai ser armazenado no backup uma única vez. Né? Então isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é o seguinte, é o lado ótimo, na verdade, né? O seu volume de dados do backup, ele reduz absurdamente. Então, a quantidade de informação que vai para o backup é bem menor do que em soluções tradicionais, né? Quando você tem um backup de cada máquina isoladamente. E o lado ruim é que você tem que planejar com cuidado o seu backup, porque se você não tiver cuidado, você vai ficar com uma única cópia dos dados da máquina virtual. Apesar de você fazer backup várias vezes, esse backup ele vai ser sempre incremental e vai ser a diferença em relação aos dados que já foi feito backup anteriormente. E isso pode gerar um problema, porque você tem uma única cópia, se aquela cópia do dado corromper, você perde o seu backup. Então é importante você fazer mais de um backup, nesse caso, para ter mais de uma cópia do dado da máquina virtual. Tá? Então essa é só a ressalva que eu faria quando você usa backup com deduplicação. Ok? Bom, pessoal, eu queria agradecer muito aí a presença de todos, a atenção,
tá? E queria convidar vocês, para quem tiver interesse em saber mais, né, conhecer os nossos treinamentos online, tá? A gente tem um treinamento em virtualização com o VMware versão 5, né, que são 20 videoaulas, onde você vai aprender desde o básico, né, instalar e configurar a solução, até as funcionalidades mais avançadas também, incluindo implementar isso que a gente falou aqui, né, como implementar balanceamento de carga, autodisponibilidade, tolerância a falhas. Então, quem tiver interesse em saber mais informações, entre em contato, a gente está à disposição aí para conversar a respeito, tá? E exclusivamente para quem está aqui no webinário, a gente tem uma promoção aí rolando, tá? Basta acessar esse endereço aí, tecnologiaqueinteressa.com/wp/quarteto fantástico, sem acento. E aí, essa promoção é para o lançamento que eu estou fazendo, oficialmente aqui, inclusive, da nova versão do treinamento, né? O treinamento que já existia, ele era da versão 5.1, e agora a gente está lançando o treinamento da versão 6, e vai tratar também da versão 5.5, até a pedido de alguns alunos. E a grande novidade dessa turma, né, que eu não sei, talvez seja a única turma, inclusive, desse treinamento, é que eu vou fazer as aulas ao vivo dessa vez, tá? Então, é a primeira vez que eu vou fazer esse treinamento ao vivo. Das outras vezes, o treinamento foi com aulas gravadas, tá? Então, dessa vez vai ser ao vivo, online. E aí, eu não sei quando, né, se vai ter outra turma dessa. A ideia é que a gente comece a primeira aula virtual, a primeira aula ao vivo, já na semana que vem, tá? Então, quem tiver interesse, se matricule o quanto antes, porque ainda essa semana eu já vou enviar um e-mail para os alunos marcando aí a primeira aula ao vivo, tá bom? Além das informações do próprio VMware, a gente também fornece alguns guias para ajudar vocês, principalmente quem está buscando certificação. A VMware lançou, há uns 2 anos atrás, umas certificações novas, né, da linha VCA. Tem o VCA, que é o VMware Certified Associate, tem a certificação DCV, que é o Data Center Virtualization, que é o que tem a ver com o treinamento nosso, tem a certificação VCA Cloud também, e tem a certificação VCA Mobile, né, para quem trabalha com mobilidade. E essas certificações, a grande novidade é que ela não exige treinamento, tá? Nem treinamento oficial, nem treinamento nenhum. Basta você entrar no site da VMware, se cadastrar, marcar sua prova e fazer, tá? Então, aí, aproveitando essa nova certificação, a gente desenvolveu um guia de estudo específico para essa certificação. E aí, quem tiver interesse pode entrar em contato. E se você se matricular no curso, a gente já está entregando como bônus esse guia também para quem se matricular agora essa semana. E o outro guia que a gente entrega também é o guia de backup, né? Como eu falei para vocês, o levantamento que a gente fez junto à comunidade de tecnologia que interessa mostrou que backup é uma preocupação muito grande das pessoas. E aí a gente pegou e desenvolveu um guia também de backup com o Vim para justamente ajudar, orientar melhor as pessoas, né? Inclusive porque encontrar treinamento, por exemplo, do Vim Backup é difícil aqui no Brasil e na Bahia muito mais. Então a gente preparou esse guia aí justamente para ajudar a entender melhor como funciona essa solução, que é a solução líder de mercado, tá? E lá tem um passo a passo, enfim, tem muita informação sobre como funciona um backup no ambiente virtual e como colocar isso em prática, né? Como fazer funcionar o backup usando a solução da Vim, tá? Bom, então eu queria deixar esse convite aí para vocês, pessoal. Vou repetir aqui o endereço, tá? É tecnologiaqueinteressa.com/wp/quarteto fantástico, tá? Acesse lá e aproveite, que é por tempo limitado, ok? Ô, Christian, até para te ajudar aqui, eu acabei de colocar no showcase o link para quem tiver interesse nesse curso, tá? Desculpa, pessoal. Você pode ir aqui na vitrine, onde tem um símbolozinho que parece uma etiqueta de mala, umas etiquetazinhas aqui em amarelo, que já está lá o link. E a outra opção é na página do Hangout. Eu vou colocar agora na página do Hangout o link para quem tiver interesse nesse curso, então, que o Christian está lançando aí, são aulas ao vivo para falar aí de VMware, tá? Ele está lançando pela primeira vez ao vivo. Tá o link também aqui na página principal, eu acabei de postar, ok?
quem tiver interesse, então, já tem aí o link para fazer o acesso a esse curso. Ok, Fernando? Muito obrigado aí pela colaboração. Christian, agradeço também. Eu vou aproveitar para passar aqui. O pessoal está dando aqui um pouco de feedback. Acho que ainda está aqui fazendo algumas perguntas. Eu quero aproveitar, então. Tem muita gente online ainda aqui. Eu acho que pelo tempo inteiro aqui do Hangout, passaram mais de 200 pessoas. Foi um público, assim, impressionante. E eu quero aproveitar, quem ainda está online com a gente, por favor, coloca aí nas perguntas e respostas um feedback para a gente, o que achou do encontro, do curso, se ficou alguma dúvida ainda. Tanto eu quanto o Christian, assim, a gente gosta muito da participação de vocês. Eu sempre falo que o Christian é um parceiro que eu gosto muito de lidar, que ele tem um perfil bem parecido com o meu. Então, esses encontros, quanto mais vocês participarem agora, nesse momento final aqui, pessoal, melhor. Então, pode colocar aí o que achou da palestra, por favor. Coloca aqui o feedback importantíssimo para a gente e também qualquer outro tipo de dúvida, perfeito? Então, eu vou aproveitar quem já colocou aqui um feedback, já colocou dúvidas, por exemplo, o Joilson já está dizendo aqui, legal, né, já está, desculpa, pessoal, já está elogiando aqui. Joilson, a gente agradece e muito obrigado por participar, perfeito? O Joilson está dizendo aqui também, obrigado. Joilson, estou chamando certo, né? Estou chamando certo. Joilson Amorim. Então, Joilson, foi um prazer, o prazer é todo nosso, você está aqui com a gente hoje, tá? E a gente agradece. Acho que ele está fazendo uma pergunta aqui também. Christian, no site tem todas as informações sobre esse curso. Christian, é contigo. Tá, Joilson, tem, né, acessando lá o link, você vai ver que tem toda a descrição do treinamento, o que é incluso, né, quantos módulos, quais são os módulos. Você tem todas as informações lá, tá? E eu posso até aqui navegar rapidamente, só não sei se eu vou conseguir, porque eu estou compartilhando aqui a janela por causa do meu desktop. Mas eu vou tentar aqui mostrar rapidamente como é o curso, tá? Só para te dar uma ideia melhor. Por favor, Christian, por favor. Eu vou acessar aqui rapidamente, tá? 2 minutos, só um minutinho. Enquanto você está acessando, eu vou te dar mais um feedback aqui do Marcelo Campos. Está dizendo, muito bom, parabéns. Marcelo, agradeço a participação em meu nome de Christian, ok? Eu vou só acessar aqui para vocês verem como é o treinamento. Eu não sei se minha conexão... pronto. Vai abrir aqui. O Joilson aqui também está dizendo, Christian, é uma fera, gostei muito da iniciativa do curso, com certeza vou fazer outros cursos. Obrigado aí, Joilson, e quero também aproveitar para agradecer a presença de todos, tá? Dedicarem aí mais uma vez seu horário de almoço para acompanhar a gente, tá? E aqui, ó, o treinamento, tá? Aqui já é o treinamento, a versão 6, né? Então aqui você tem uma apresentação, o treinamento, a maior parte dele é em videoaulas, tá? Então, essas videoaulas são as videoaulas do treinamento anterior, então elas já estão disponíveis lá para quem quiser assistir. Então, uma vez matriculado, você já tem acesso imediato a essas videoaulas, tá bom? E a gente está preparando justamente essas aulas ao vivo, né? Para essa nova versão aí, que foi recém-lançada, né, a versão 6 da VMware, e aí esse conteúdo adicional vai ser acrescentado aqui com essas aulas que serão gravadas ao vivo, e todo mundo que se matricular, mesmo que não possa comparecer no dia da aula ao vivo, vai ter acesso à gravação depois, tá? Não tem problema. Então, a nossa ideia é interagir mais com essa turma, né? Inclusive, eu não sei quantos alunos eu vou conseguir atender, né? Porque sendo ao vivo a gente tem que dar uma atenção maior para os alunos. Então a ideia é que seja uma turma realmente pequena, tá? Então quem tiver interesse realmente é bom se inscrever logo, porque pode ser que a turma esgote, né? Porque não dá para atender uma turma muito grande assim ao vivo, porque aí fica muito disperso, tá? Então aqui você tem os fundamentos de virtualização, a gente explica o beabá, né, o que é uma máquina virtual, quais são os conceitos básicos. A gente fala sobre os produtos da VMware, né, a VMware tem uma linha muito grande de produtos, então a gente explica cada um deles,
pelo menos dar uma visão geral da linha de produtos. A gente mostra como instalar e como configurar o Hypervisor, né, o SXI. A gente mostra como configurar o vCenter, que é a solução de gerenciamento. A gente mostra também, a gente dá uma série de dicas sobre como criar máquinas virtuais da forma correta, né? As pessoas muitas vezes criam a máquina virtual com algumas configurações que depois geram alguns problemas, então a gente dá algumas dicas sobre isso, como evitar esses problemas. A gente fala sobre como otimizar a alocação de recursos, né? Como organizar os recursos para poder separar as máquinas virtuais em áreas, ou por departamento, ou por área, enfim. A gente fala sobre alta disponibilidade, sobre balanceamento de carga, né? O que é, como configura, como funciona. A gente fala sobre a parte de virtualização da rede também e fala sobre a parte de storage, né? Como conectar o seu ambiente virtual a um dispositivo de armazenamento. Então, o curso ele é bem completo mesmo. A gente tentou dar uma visão bem ampla de tudo que a solução fornece, né? E já começamos a incluir aqui as novidades, né, dessa versão 6, alguns bônus, né, para quem se matricular nesse novo treinamento, né? Então tem uma palestra que eu fiz na universidade sobre computação em nuvem, já tem um e-book disponível com todas as mudanças, né, as novidades, as novas funcionalidades que a versão 6 traz. Já tem o guia também para certificação, já está disponível, tá? Então já tem bastante informação aí para quem quiser saber mais sobre VMware, tá? A gente tem condição aí de ajudar vocês bastante. Christian, o Daniel Araújo está dizendo aqui, foi muito bom. Informações importantes e atualizadas. Obrigado por compartilhar conhecimentos. Daniel, agradeço muito a participação em meu nome de Christian. E já passo aqui também para uma pergunta que Blaise Dark está fazendo. Ele está perguntando aqui, a prova é em português? Olha, Blaise, a prova era em inglês, tá? Tem algum tempinho que eu não verifico o site lá onde você faz a marcação da prova, mas até então era em inglês, tá? Eu posso confirmar isso. Se você quiser deixar seu contato, eu verifico se já tem a prova em português e te dou um retorno, tá bom? Perfeito. Pessoal, é o momento, então, a gente vai dar mais uns minutos aqui para se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer um comentário. Quem estiver online, por favor, quiser dar mais um feedback sobre o evento, o que é que achou, tá? Qualquer tipo de feedback, se atendeu bem as expectativas, alguma expectativa não foi suprida, ou se tem uma dúvida, esses são os minutinhos finais que vocês podem fazer isso, tranquilo? Então, vou deixar à vontade para vocês fazerem qualquer tipo de questionamento, tanto na página principal do evento, quanto aqui em Questions and Answers, perguntas e respostas, perfeito? Eu até fui dar uma olhada aqui no YouTube para ver se tinha algum comentário, mas parece que não entendi exatamente porquê, mas está desativado aqui os comentários no YouTube. Deve ter alguma configuração ficada errada. Normalmente a gente deixa ativados os comentários no YouTube também, mas está desativado. Então, pessoal, quem está online pode colocar comentário aqui dentro do evento, fala para a gente o que é que achou, dá um feedback para a gente e qualquer outra pergunta que esteja faltando, alguma coisa que ainda esteja em dúvida, não deixe ficar dúvida não. Aproveita aqui o momento, perfeito? O link para o treinamento do Christian já está aqui na página principal, tecnologiaqueinteressa.com/wp/quarteto fantástico. Então, é só clicar nesse link aqui que você tem todas as informações que o Christian estava passando aqui, certo? Qualquer outra dúvida, eu vou pedir para o Christian agora deixar os contatos dele também. O Blaise estava dizendo aqui, dando mais um feedback, desde já agradeço. Ok? Muito obrigado também, Blaise, pela participação. Eu vou pedir para o Christian deixar os contatos dele de e-mail, para tiver qualquer dúvida sobre isso. Mas não conseguiu entrar em contato, pode deixar os comentários por aqui que a gente vai acessar. Ou pode também escrever para contato@portalgestei, que eu repasso para o Christian. O Christian também é colunista, também participa lá com a gente, perfeito? Então, Christian, por favor, dá os contatos para o pessoal, para tirar qualquer dúvida. Enquanto isso, eu vou olhando para ver se tem mais alguma participação aqui, alguma dúvida, tá? E assim que o Christian terminar, não havendo nenhuma dúvida,
mais ou nenhum comentário, a gente encerra. Aí eu me despeço do pessoal. Se não, a gente tira essas dúvidas, se tiver as dúvidas, e a gente faz o encerramento logo após. Combinado? Combinado. Ok, eu queria só agradecer mais uma vez aí ao Fernando pela disponibilidade aí dessa parceria com o portal. Prazer todo nosso, Christian. E agradecer também a presença do pessoal, tá? Dizer que foi muito, muito legal, né? Assim, 200 pessoas eu não imaginava essa audiência toda aí em pleno horário do almoço, tá? Então quero agradecer imensamente a presença de vocês e deixar meus contatos aqui à disposição, tá? Para trocar ideias, para tirar dúvidas, qualquer informação que você queira saber mais sobre virtualização, pode entrar em contato aí pelo christian.guerreiro@gmail.com, pelo Twitter, né, Tecno que Interessa, e também no Facebook. Você procura lá Tecnologia que Interessa, que você vai achar a nossa página. Pode entrar em contato também, tá? A gente está sempre olhando, a gente está sempre online, então pode entrar em contato, pode mandar mensagem para a gente que a gente responde, tá? A gente está à disposição mesmo para ajudar aí no que for possível a tirar suas dúvidas e auxiliar para você utilizar a virtualização da melhor forma aí nas empresas. Ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos aí que participaram e ao Fernando. E é isso aí, velho. Ficamos aqui à disposição. Até a próxima oportunidade. Christian, eu que agradeço a sua participação. É sempre um prazer estar comigo aqui nesse Hangout. O Christian vai estar comigo novamente no Hangout sobre Mundo P2P, onde vai fazer uma abordagem totalmente inovadora, pessoas para pessoas, e amanhã à noite o Christian está sempre convidado, de portas abertas aí, para participar quando quiser aí, em parceria com a Tecnologia que Interessa, no portal GSTI, perfeito? Então, pessoal, a gente vai se despedindo assim. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos, mais de 200 pessoas aqui. Foi um prazer estar com todos vocês. Os contatos de Christian estão aí, então, vou botar de novo aqui na tela dele. Qualquer dúvida que ficou, qualquer coisa, christian.guerreiro@gmail.com. Tem o Twitter, Tecno que Interessa, tem o Facebook, tem essa página que teve o evento por onde vocês podem se comunicar, tem também, se quiser entrar em contato comigo, esqueceu o endereço, não pegou, eu passo para o Christian. Então, muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer ter a presença de vocês. Foi muito bom estar aqui no horário de almoço, tendo esse momento de distração aqui com todos vocês, perfeito? Então, esse foi mais um encontro aqui com parceria do Tecnologia que Interessa, com o portal GSTI. Assunto aqui de virtualização, muito interessante, como já era de esperar. Eu também aprendi um pouquinho hoje aqui com o Christian, um professor, né, profissional aí gabaritado de muito tempo, que sempre tem uma repercussão extremamente positiva das pessoas que participam aqui, das pessoas que acompanham a Tecnologia que Interessa, todos eles. E aguardamos vocês no próximo, perfeito? A gente, assim, dá uma boa tarde para vocês, bom trabalho aí e até a próxima, ok? Christian, até a próxima para você também. Um abraço, Fernando, um abraço a todos. Abração.